Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. O nosso e-mail é triangulodafraternidade@gmail.com. Viemos ao longo de diversos vídeos tentando dialogar, tornar público algumas discussões, alguns diálogos internos que nós vivenciamos no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Por último, o diálogo que nós tivemos internamente refere-se ao tempo necessário para preparo e atendimento, digamos assim, aos médiuns da corrente. Ou seja, o tempo que nós temos, o tempo que nós desprendemos para as atividades rito-litúrgicas de uma comunidade terreiro, elas devem ter um equilíbrio entre o aspecto externo, público, e o aspecto interno, fechado, oculto, velado. No seguinte sentido: qual é o principal mote, o principal apelo dos atendimentos públicos? Os aconselhamentos espirituais e passes. Falando especificamente de Umbanda, podemos ter trabalhos especializados, em dias marcados, como magnetismo, benzimentos. Mas, de uma maneira geral, a Umbanda se caracteriza pelos aconselhamentos espirituais e passes que a gente chama de sessões públicas de caridade ou em giras. Essa discussão ela foi precipitada em função de um irmão nosso que nos procurou de uma outra casa, que ele está há 15 anos nessa casa e precisando de um atendimento, ia fazer uma cirurgia. E foi dito para ele que o médium é atendido fazendo a caridade, trabalhando, ou seja, incorporado, trabalhando, junto ao consulente. Esta interpretação, ao nosso ver equivocada, mas que nós respeitamos, não é só de alguns centros de Umbanda. De uma maneira geral, muitos centros espíritas também têm esse entendimento. O médium tem que trabalhar. O atendimento para o médium trabalhando. Vamos refletir um pouco sobre isso, porque o que é, voltando para o Umbanda, o que é o aconselhamento espiritual? O médium, ele incorporado, ele envolvido, pela entidade que o assiste, ele fica de frente a frente com o consulente, há uma interpenetração de auras, consulente esses que por vezes tem miasmas, traz cargas energéticas, por vezes que não é incomum, espíritos obsessores, e tudo isso perpassa, interage com a aura do médium e com o falangeiro, o espírito, o falangeiro ou espíritos, dependendo da linha, que a própria vibração do espírito é um escudo, de proteção a esse médium. Mas com o tempo, há necessidade de preceitos e de reposições energéticas para a manutenção dessa aura, ou desse escudo de proteção do médium que está na tela etérica. Então não é possível que uma comunidade terreiro de Umbanda não tenha um equilíbrio entre o seu tempo interno e externo, priorizando só o externo. E nós sempre dizemos aqui, no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, com todo respeito, que a assistência são as pedras que não vão criar limo, são as pedras que estão rolando, eles vêm e vão. Os médios são as pedras que vão criar limo, que estão no leito do rio fixas, ou seja, esses são passivos de maior mudança interior ao longo do tempo, e aonde o plano espiritual nos orienta que a gente tem que direcionar um tempo especial, um zelo especial para que o médium realmente esteja firme, esteja com saúde, esteja em equilíbrio no seu fluxo de axé, nos seus chakras. Isso é muito importante. Então, esse equilíbrio entre o tempo interno e o externo é muito indispensável, digamos assim, dentro do processo de mediunismo de terreiro. E para nós não
concordamos com esse mote de que médium tem que trabalhar para ser atendido. E que médium tem que fazer a caridade no sentido daquele aspecto assistencialista, socorrista, esquecendo de trabalhar os aspectos da mediunidade que são necessários para o seu fortalecimento, como por exemplo as catarses que ocorrem durante os ritos internos, né? Por estado alterado de consciência, os rituais indutores, esses estados alterados superiores de consciência, que é onde se vivenciamos os atributos por orixá e falangeiro, e que isso vai ao longo do tempo nos fortalecendo, contribuindo para o nosso melhoramento íntimo, para a expansão da nossa consciência, para o nosso equilíbrio e para a nossa saúde psicobiofísica. Eu sou Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Mais uma vez, até a próxima oportunidade, meu irmão. Um grande abraço fraterno para você.